Olá, eu sou Ivan Lima e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Vamos lá. Se você mergulhar em uma piscina, quanto tempo você consegue ficar submerso? Pouca gente sabe, mas quando mergulhamos, o nosso corpo aciona de forma automática o que é chamado pelos especialistas de resposta de mergulho. Automaticamente, a nossa frequência cardíaca diminui, há uma compressão em nossos vasos sanguíneos e o nosso baço se contrai. Tudo isso faz parte do sistema perfeito do nosso corpo. Essas reações nos ajudam a economizar energia, principalmente quando se percebe que há pouco oxigênio disponível. No geral, a maioria das pessoas consegue ficar apenas alguns segundos embaixo da água. Alguns têm a habilidade de ficar mais tempo, talvez alguns poucos minutos, mas não é o caso das pessoas que fazem parte de uma tribo chamada Bajau. Esse povo leva o mergulho livre ao extremo. Eles permanecem até 13 minutos embaixo d'água e às vezes alcançam profundidades que chegam a 60 metros. Recentemente, um estudo publicado revelou por que os Bajaus têm essa habilidade. E acreditem, tudo é uma questão de seleção natural. Você se lembra de ter estudado a teoria da seleção natural na escola? Se não se lembra, a seleção natural é um dos principais mecanismos da evolução. Essa teoria, proposta por Charles Darwin, defende que existe uma espécie de luta constante pela sobrevivência. E é nesse momento que a seleção natural entra em ação. De forma resumida, o organismo mais adaptado ao ambiente que vive tem mais chances de reproduzir-se, preservando as variações úteis para cada espécie. Quer um exemplo? Vamos supor que existem mamíferos da cor preta e da cor branca vivendo no Polo Norte. Os mamíferos pretos estarão mais vulneráveis, porque eles se destacam na neve. Já os brancos se camuflam, tendo muito mais chances de sobreviverem e, consequentemente, de se reproduzirem. No momento da reprodução, as características vantajosas, ou seja, a hereditariedade, são repassadas pelos genes para os descendentes. Com o passar do tempo, a quantidade de mamíferos brancos vai ultrapassar o número de mamíferos pretos. E, dependendo da situação, os mamíferos pretos podem chegar a desaparecer para sempre. Sabe o que é mais incrível dessa teoria? Quando Darwin propôs essa ideia, ele não tinha conhecimento sobre os genes e os mecanismos de hereditariedade. Ainda assim, o teórico pensou em uma teoria genial, que posteriormente teve algumas lacunas preenchidas por especialistas. Mas, Ivan, o que diabos a seleção natural tem a ver com os Bajaus? Vamos lá. Esse povo, caros amigos, é a prova viva e clara de que a teoria de Darwin faz todo sentido. A tribo Bajau só foi descoberta pelo mundo durante o século XVIII, quando viviam nas áreas marítimas do Sudeste Asiático. Ao longo da história, eles foram apelidados de nômades do mar ou ciganos do mar, porque vivem em casas flutuantes e nunca se estabeleceram em um lar em terra. Eles vivem no sul das Filipinas, Indonésia e Malásia. E, de acordo com as estimativas aproximadas, ao redor do mundo, esse povo totaliza cerca de 1 milhão de pessoas. Apesar da população da tribo ser bastante grande, muitos optaram por viver suas vidas em terra, ou pelo menos nas margens dos rios. Por milhares de anos, esse povo tem vivido em barcos-casa, ou nas famosas palafitas, que são casas construídas com um sistema usado em edificações localizadas em regiões alagadiças, cuja função é evitar que as residências sejam arrastadas pela força da água. Por viverem tanto tempo assim na água, tudo o que precisam, ou melhor, quase tudo o que precisam, eles obtêm do mar. Esses povos foram mencionados em escritos de 1521 pelo explorador veneziano Antônio Pigafetta, que faz parte da primeira viagem para circunnavegar o globo. Porém, sabe-se que eles vivem dessa maneira há pelo menos 1000 anos. E desde sempre são conhecidos pela capacidade extraordinária
de prender a respiração. Para você ter uma ideia, eles mergulham repetidamente por cerca de 8 horas por dia e passam pelo menos 60% desse tempo debaixo d'água. Ou seja, por dia, eles ficam mais de 4 horas submersos. Podemos dizer que essas pessoas nasceram literalmente para mergulhar. E devido a esse estilo de vida, que está nas suas raízes há séculos, os seus corpos adaptaram-se ao ambiente a cada geração. O mergulho pode levar de 30 segundos a vários minutos, mas a profundidade é de mais de 60 metros. O mais curioso é que esses mergulhos profundos são realizados apenas com uma máscara de madeira ou óculos de proteção e um cinto de peso que ajuda a manter o mergulhador submerso. Essas pessoas dependem literalmente de sua capacidade de prender a respiração por muito tempo, pois essa é a única maneira de pescar peixes que não só fornecem o alimento necessário para sobreviverem, como também são a única fonte financeira para negociar por outros bens que necessitam. Isso porque os bajaus trocam os peixes por outros alimentos e coisas necessárias para a sobrevivência. Podemos dizer que eles vivem à moda antiga, conseguindo o que querem através do escambo. Tá. Mas o que o povo bajau tem de diferente do resto do mundo? Por que eles são a prova viva de que a teoria da seleção natural é real? Um estudo sobre os bajaus, publicado em 2018, mostrou os primeiros indícios de que uma mutação de DNA aumentou o baço dos indivíduos da tribo, o que lhes confere uma vantagem genética quando eles estão mergulhando. Realizado pela Universidade de Copenhague e pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, o estudo concluiu que se trata de um exemplo raro de seleção natural em ação em humanos modernos. E as novas descobertas dessa pesquisa podem levar a novos tratamentos para distúrbios respiratórios. À primeira vista, o baço não parece um órgão muito importante e que irá nos ajudar a aprender a respiração. Suas principais funções são filtrar o sangue como parte do sistema imunológico, combater bactérias e reciclar os glóbulos vermelhos. Então, como é que o baço pode influenciar a ficarmos mais tempo debaixo d'água sem respirar? Apesar das suas principais funções, o baço tem um papel importante quando falta oxigênio no nosso corpo. Como eu disse no começo do vídeo, quando mergulhamos, o nosso corpo tem uma série de reações. A frequência cardíaca desacelera, os vasos sanguíneos em nossas extremidades se contraem e o nosso baço diminui de tamanho. Quando há concentração do baço, o órgão libera glóbulos vermelhos oxigenados que fornecem um suprimento extra de oxigênio para a corrente sanguínea. Então, quanto maior for o baço, maior a quantidade de sangue recém-oxigenado. Agora, a vantagem genética dos bajaus faz sentido para você? Inicialmente, a diferença do tamanho do baço era apenas uma suspeita, mas depois de fazerem um exame de ultrassom em vários membros da tribo, a teoria foi confirmada. Os resultados mostraram que os indivíduos bajaus, de fato, têm baços maiores e eles são maiores que os das populações vizinhas não relacionadas a eles. Além disso, o tamanho do baço entre os indivíduos mergulhadores e não mergulhadores do povo bajau não variou de tamanho, sugerindo que algo genético estava acontecendo com eles. Ao fazer uma análise genética, os pesquisadores descobriram mais de 2 dúzias de mutações genéticas entre o povo bajau que eram distintas quando comparadas com outras 2 populações. Um gene conhecido como PDE10A, aparentemente, é o responsável pelo tamanho do baço. Esse gene regula o hormônio da tireoide, que controla o tamanho do baço. Mas então quer dizer que é apenas a mutação genética que faz os bajaus ficarem tanto tempo embaixo d'água? Não necessariamente. Na verdade, essa mutação genética, somada a várias técnicas para prolongar seus mergulhos, permitem a eles essa habilidade. Embora o tamanho do baço possa explicar por que os bajaus mergulham tão bem, resta saber
porque eles conseguem fazer mergulhos tão profundos sem sentir os efeitos da pressão. Quando um ser humano mergulha fundo na água, consequentemente, o aumento da pressão faz com que os vasos sanguíneos do pulmão se encham de mais sangue. Nos casos mais extremos, os vasos podem chegar a se romper, causando a morte do indivíduo. Isso não acontece com os bajaus. Além das mutações genéticas, o treinamento regular pode ajudar a evitar o efeito. Então, mais uma vez, não se trata apenas da adaptação, mas também das técnicas de mergulho e da prática ao longo dos anos. Sabe o que é mais surpreendente nessa história? Além de entender melhor o organismo dos bajaus, esse estudo fez algumas descobertas que podem salvar vidas. A resposta do mergulho é parecida com uma condição médica chamada hipóxia aguda, que é quando o indivíduo experimenta uma rápida perda de oxigênio. A hipóxia aguda, frequentemente, causa mortes dentro das salas de cirurgia. E talvez a análise do povo bajau pode ajudar a entender melhor a condição. Tudo isso, caros amigos, é a prova de que os humanos sobreviveram à seleção natural e que estamos aptos, ao menos por enquanto, a viver neste mundo. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus. Tchau!